Fala, galera. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Hoje a gente está com uma pessoa aqui topíssima. Uma pessoa que eu acabei reencontrando aí, né? A gente já teve uma história. Eu tinha um escritório há uns 12, 13 anos atrás, no Jardim das Indústrias, meu primeiro escritório. E essa pessoa tinha um escritório do lado, ele era meu vizinho de parede. Cara, e um dia, na primeira, no primeiro evento do Polo Vale Decor, eu vi essa pessoa, falei, cara, acho que eu conheço aquele cara ali, tal, tudo. E fui lá conversar com a pessoa, né? Então, cara de pau, pô, tudo bem? Você não tinha uma loja ali no Jardim das Indústrias? Tinha. Pô, eu era seu vizinho. Tô aqui com meu amigo Aleandro. Ale pros íntimos, né, É Ale? isso aí, E aí, é isso tudo aí. bom? Tudo bem, E Luciano? aí, a gente acabou se encontrando naquela festa lá, É né? verdade, é verdade. E, cara, fiquei felicíssimo, né, em saber que o Ale, na época, um representante comercial ali, vendendo de loja em loja, Isso tal, aí. tudo, era da Obra Fácil, uma loja topíssima na Avenida São João, aqui em São José dos Campos, né, representante da Deca, uma loja linda, maravilhosa, né? Tinha chegado até a Obra Fácil e essa loja maravilhosa. Beleza, Alê? Beleza, Luciano. Joia. Cara, vamos começar lá do início. Vamos. Antes ainda Boa. do nosso escritório lá no Jardim das Indústrias. Como é que você começou? Começou assim eu comecei a trabalhar com isso e de repente apareceu uma oportunidade, fui ser representante comercial. Conta aí um pouco da sua história aí. Bom, Luciano, primeiro, prazer, cara. Obrigado por você ter me convidado É aí. de casa, hein? Não, de casa. A Obra gente... Fácil tá aqui, ó, vai estar sempre aqui, hein? Assim, cara, agradeço muito. A gente se reencontrou lá. Lembrei do tempo, né? Lá que a gente tava. A Depois gente que... mal se via, porque É, ele estava sempre fora, né? sim. Fazendo as vendas, tal, Sim. tudo, e via muito. Eu falei, cara, o vizinho nunca tá aqui e tal, tudo. Eu tava até lembrando, acho que teve um lance lá do... Acho que não sei se é o ar-condicionado da loja, alguma coisa que a gente conversou, Foi, do escritório. Teve um lance sim, assim, né? Que a gente do trocou. ar-condicionado, verdade. Uma coisa assim. Mas, cara, até chegar até ali, como representante comercial, comecei a trabalhar bem cedo, né? E meu pai hoje está com 86 anos, ele Uhum, aposentou-se na GM. uhum. Trabalhou os 25 anos dele lá. Aposentou com 44 anos. Na minha idade, hoje que eu tô com 50, já fazia 6 que ele estava aposentado. Novo, hein? É novo. Começou cedo, né? Começou cedo também. E Beleza. aí ele montou uma bicicletaria para eu trabalhar com ele lá no Jardim Motorama, que eu cresci no Vista Uhum, Verde, né? No bairro do Vista Verde. sei. Mais um do Vista Verde aqui, porque muita gente do Vista Conheço uma Verde. galera lá da Ah, Vista Verde. Vista Verde, né? Tem muito músico lá no Vista Tem, Verde, a galera. tem. E, e aí a gente ficou um tempo com essa bicicletaria lá e acabou passando a bicicletaria por um cunhado meu, que foi casado com a minha irmã. De lá eu fui trabalhar numa outra bicicletaria, Uhum, no Parque Industrial, que essa ainda existe, que é do. Aí esse é casado com a minha irmã, ele já tinha, que é da família de bicicletarias que quem é de São José conhece, que tinha na Humaitá. Bicicletaria Freitas, é lá no Parque Industrial. agora tá em alta, né? Agora. Aquelas Então. bikes lá custam 50 mil Não, reais. exatamente. Hoje, onde era a bicicletaria na Humaitá, perto da delegacia, ela é a Condor, que é do irmão do Sim, meu cunhado, do Amauri. Inclusive, manda abraço, né, pô? Pode mandar abraço para todo mundo, claro, né? para Pro todo Amauri, pro mundo. meu cunhado, o Carlão da Bicicletaria Freitas, que eu trabalhei com ele um tempo lá antes de sair para ser Ó, representante comercial. olha aqui para a Aí. câmera. Fala aí, Carlão. Fala aí, Carlão. E é isso aí. Cunhado. Ele aprendi muito com ele, fiquei um Ah, tempo lá. E assim, ali eu descobri que eu tinha uma veia de vendas. comercial. De vendas. Porque naquela época a gente trabalhava mais com consertos de bicicleta, não vendia Sim. bicicleta, né? E aí começamos a montar bicicletas, a gente comprava quadro e as peças a gente já tinha, começamos a montar a bicicleta para vender. Eu trabalhava na oficina, mais como conserto. Mas depois a gente começou a trabalhar forte com montagem. E aí quando aparecia um cliente lá que
que queria ver uma bicicleta, eu sempre gostei de servir. Então eu Sim. pegava tinha lá um bambu gigante Ah, lá que a uma gente... vara para você pegar É, as coisas aí lá na você pegava as prateleira, lá coisas, em mas pegava cima. a bicicleta mesmo, pegava a bicicleta, ficava pendurada, a gente pegava no quadro a bicicleta, descia a bicicleta para o cliente ver, né? Aham. Aí mostrava, explicava bem lá pro consumidor, às vezes o cara comprava, às vezes não comprava, mas eu gostava de fazer aquilo, né? Aí Uhum. voltava para a oficina. E aí trabalhei um certo tempo com ele lá, Quantos anos você começou lá? cara, lá eu comecei logo depois do exército, que eu fui dispensado. Ah, uns 18 anos, 18 então. anos. Comecei com ele lá, assim. Acho que eu trabalhei lá uns 4 anos, por aí. 3, 4 anos. Eu sou ruim de Uhum. tempo. Mas trabalhei um bom tempo lá, e aí surgiu uma oportunidade. Eu saí de férias, e aí eu namorava com uma moça lá do Vista Verde, a Vanessa, e o pai dela era representante comercial, Vilela. Um abraço pro Vilela. Vilela me Isso. ajudou muito né, me colocou na área comercial que eu gostava. Legal. E aí saímos visitando cliente, a gente vendia é, ferramentas da Saturno Marotti. Vendia rebolo, serrinha de... É, ferramenta elétrica. Não era, era ferramenta manual mesmo. O rebolo de esmeril, serrote, Ah, essas coisas, entendi. entendeu? Era ferramenta. A gente comecei a andar com ele Eu para achei que fosse aprender. aquele rebolo elétrico, sabe? Que vai uma lixa assim e Ah, tal. tá. Não, como fala, o rebolo de desbaste mesmo que o Sim, pessoal sim. usa no esmeril. Lima, essas coisas. E eu visitava lojas Casa de no Casa de ferragem. Ferraz, exatamente. Casa de ferragem é um desafio, né? É o O cara tem desafio. uma portinha ali, Puxa tem vida, cara. 15 mil peças lá dentro. Exatamente, é esse mesmo o desafio. Eu viajei com ele, a gente foi para o Rio de Janeiro, Minas, para muito lugar. Para muitos lugares. E aí, quando eu voltei de férias, eu cheguei e falei pro meu cunhado, falei, cara, eu não vou trabalhar mais. Não... Mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou ser vendedor. Ah, mas você acha que vai dar certo? Eu falei, não sei, mas né, Uhum. eu quero tentar. O sogrão já fazia isso? E o sogrão já fazia Ah, isso. então Falei, vamos tá embora. beleza. Aí eu tinha uma moto. Na época, né? O sogro da É, época. eu Vai soube da apanhar época, né? ainda. Não, imagina, tranquilo. Faz parte da história, né? As É, pessoas isso passam aí. pela nossa vida e me ajudou muito. Uhum. E eu comecei, cara, de moto, andar pelo Vale do Paraíba inteiro. Catálogo, mochilinha. Não tinha mochila, cara. Pra você ter ideia, olha as coisas Eita. interessantes, né? Tinha nem mochila? Não tinha mochila. Meu pai Putz. tinha uma pasta, cara, uma pasta preta que ele guardava documento, Aham. né? Meu pai ele se aposentou na GM como supervisor de produção. Ó, pra você ver, eu não trabalhei na GM, sei mais ou menos, na usinagem, acho que que fazia o bloco do motor do Opala. Uhum. Ele saiu como supervisor, mas entrou como na produção, foi ferramenteiro, torneiro mecânico, fez tudo lá dentro, né? A vida Sim. dele ele desenvolveu lá. Mas aí ele tinha essa pasta aí, e era uma pasta preta com os documentos. Falei, pai, eu preciso dessa pasta emprestada aí, porque eu vou sair para vender. Aqui eu vou carregar Uhum. o catálogo, vou carregar o talão de Botava pedido. no guidão da motinho ali. Cara, eu amarrei atrás com aquele Amarrou. extensor, assim. Sei. Cara, e ia embora. E fui embora. Era Os catálogos tudo dentro. tudo dentro. Uma TDR 180, que era a versão da DT com Sei. carenagem, não sei se você lembra. E aí saí com aquela moto 2 tempos andando para o vale inteiro. E lembro De até loja hoje. em loja, De todos loja em os loja, tem que bairros, de todas as conhecer cidades, tudo tudo quanto é quanto é lugar, lado. fuçando. Um Mas dia, você ia andando ou você dava uma pesquisada na lista telefônica, sei lá, e fazia um roteiro? cara, a gente tinha uma. Curiosidade, tá? Não, mas é claro, a gente tinha uma relação de clientes que a empresa Ah, passou. entendi. Né? E dali a gente procurava o endereço dos clientes já cadastrados. Mas eu estava bastante no começo, tudo que eu via eu entrava. É uma loja de ferragem, Sim. visitava serraria, porque a gente vendia umas serras de vidia também, Uhum. para marcenaria, para serraria, serra de fita, que os caras cortam Madeira. madeira mesmo, né? E a gente como fala, era livre dentro do ramo. Uhum. Então a gente visitava tudo. Eu lembro que tava de moto em Pinda uma vez, cara. Aí começou a chover à tarde assim. Eu falei, cara. Conhece o Vale de ponta a O ponta, vale, então. cara, de ponta a ponta. De olho fechado. De olho fechado. Ixi. Hoje, assim, agora que já faz um tempinho que eu não viajo, eu vou para algum lugar, Taubaté, assim. Nossa, mudou aqui, né? Aham. Mas assim, nome de rua, Lorena, Guará, Aparecida. Eu fiz o vale, Rodava, então. tudo. O vale inteiro, o litoral norte e a região do Alto Tietê. Mogi, Suzano. Pegava de manhã e Tudo. dia inteiro. Dia inteiro na rua. E ainda a gente, naquela época, De moto?
Então, comecei de moto, fazia Ah, tudo tá. isso aí de moto. Aí eu tava falando, né? Eu tava em Pinda um dia, cara, e aí caiu uma chuva. Falei, como é que eu Era vou isso que eu tava voltar, pensando, cara? cara, de moto, Rapaz. meu. E não tinha capa, não tinha Choveu. nada, cara, não tinha nada. Aí pedi um saco plástico emprestado, era um saco azul, daquele de lixo, para colocar essa pasta do meu pai, amarrei atrás e vim embora, porque vai Aham. molhar os catálogos, né? E vim Uhum. na chuva, cara. Aí, aí eu percebi que não dava para trabalhar de moto, né, cara? Não tinha mais É. jeito, né? Aí troquei a moto no Fusquinha, todo Uhum. mundo da nossa época, da minha época, pelo menos começa por um Fusquinha, né? Já tive um Fusquinha também. Já tive um Fusquinha. É. Eu troquei no Fusquinha Hoje para em dia é poder um Uno tocar. Mille, né? Não tem mais. Exato. Não, trabalhei de Uno pra caramba também, É, de Chevette. isso. Mas eu comecei pelo Fusquinha, né? Falei, agora a chuva eu não tomo mais, né? Mas. E aí, mesma coisa, cara, o vale inteiro, correndo. Isso aí, né? Já com uns 20 e poucos anos. E continuava trabalhando com o sogro? Aí em qual Então, momento que eu- você saiu, falou, não, ou você começou a fazer o seu e... então, nesse meio que eu tava trabalhando com meu sogro, eu comecei a trabalhar como um preposto dele, né? E aí, Sim, depois de um tempo, ele resolveu não viajar mais por aquela empresa. E aí eu passei a ser o representante direto. Pra você ter uma ideia, a gente tinha o talão de pedido, eu tirava pedido a semana inteira e toda segunda-feira eu ia para São Paulo levar os pedidos. A gente não passava nem por fax, nossa, que cara. trampo. Nessa segunda-feira, a gente ia para São Paulo, entregava os pedidos, Isso que é venda de porta em porta, porta em hein? porta. Recebia um Cara, dinheirinho por conta de uma parte da comissão daqueles pedidos para você poder trabalhar a semana. você botar Para gasolina e botar tal. gasolina, para sobreviver. Mas ainda morava com os meus pais, né? Uhum. Então, era assim, era 6 por meia dúzia, cara. O que eu Nossa, ganhava imagino. era para comer e botar gasolina no carro para trabalhar de novo. E mesmo assim, tinha vezes que não dava, não. Por exemplo, se desse um problema no carro, já Já estava era, fora do né? orçamento, cara. Já era. Legal. Eu começo a falar, começo a lembrar das histórias, né? Chegou uma época. Conta aí. Principalmente as engraçadas, né? Cara, as engraçadas era o Ou as seguinte. difíceis também, né? Não, Porque não. tem umas histórias que são uma lição de vida. É, Então, puta, aquilo ali me ferrei, mas ó, aprendi pra aprendi, caramba, sem dúvida, né? sem dúvida. Aprendizado, por exemplo, né, nessa época a gente colocava combustível com cheque pré-datado. Só que era. Lá no CTA Não sei. tinha cheque PP. Sabe o que é cheque Não, PP? não. Cheque para o pagamento. Que Aí, era tipo para assim, de era pro pagar. dia 5, cheque Entendi. PP. Ah, Aí é? minha mãe ia lá fazer a compra com cheque PP. Caramba, cara. Eu lembro que eu tinha um posto ali na rua Paraibuna. Hoje é um estacionamento, perto da Dispemec, Sei, na ali. esquina ali. Na esquina, um postão ali, o cara vendia combustível com cheque pré-datado. Aí tinha lá, por exemplo, não sei quanto era, mas era, por exemplo, Você nem R$ 1. tinha ganhado dinheiro, já tava Não, gastando, pois né? é, mas era R$ 1 Aham. para pagar com cheque pré-datado. E, por exemplo, 90 centavos para pagar à vista. Eu Uhum. colocava pré-datado, né? Aí eu dava o cheque assim, aí acabava o talão de cheque e ficava aquele canhotinho, né? Eu guardava aquele canhotinho, né, para controle, né? Conferia. Rapaz, aí eu chegava lá, abastecia lá no preço de pré-datado, R$ 1. Só que hoje estava caindo um cheque do mês passado, ou sei Aham. lá quanto tempo era. No coisa, eu falei, rapaz, eu tô pagando à vista o valor do combustível a prazo, né? Porque Aham. todo dia eu Todo dia dava, vencia, né? cara, quase todo dia, assim, Sim. eu Andava lembro, muito, gastava muito, né? três E tanques, combustível. 3 a 4 tanques por semana, Aham. né? Então não, como fala, eu já estava pagando o valor à vista, só que paguei do mês passado. Aí uma coisa que eu aprendi foi, cara, tem que começar a reduzir, a hora que começar a entrar um dinheiro melhor, começar a reduzir para poder, né, diminuir o Sim. custo, né? Aí matemática, como fala, básica, né? Estou Uhum. pagando juros à toa. Mas, e aí era essa luta. E saía, ia procurar os restaurantes mais baratos, né? Na época não tinha self-service, começou a aparecer o self-service, Uhum. e a gente, né, corria atrás de tudo. Sim. Mas aí eu tô lembrando de uma história, por isso que eu tô pensativo. Cara, uma vez em São Bento do Sapucaí, Uhum. eu tinha. Imagina cada bocada que você. Cara, São Bento do Sapucaí tem poucas lojas Ai, até ai. hoje. É Mas tinha uma verdade. serraria. Tem o Paiol Grande lá, que o pessoal faz excursão em São Uhum. Bento do Sapucaí, não sei se você conhece. Não, não O conheço. pessoal faz excursão de escola, tem um tipo hotel Ah, fazenda, eu sei. Minha sabe? filha fez Esse aí. uma excursão lá, É, chama
Paiol Grande, acho. Cara, não me lembro. É Paiol alguma mas coisa. ela foi lá numa formatura e fica lá, a galera, isso, com o instrutor, mesmo. É com isso tudo, mesmo, é com isso tudo mesmo. lá. Muito legal. É isso mesmo. Aí, para você chegar lá, né, você anda uma estradinha assim, tem uma Eu sei onde é. serrinha, E aí, Aquela você pega ali, como quem vai para Santa Rita ali e tal. isso, É bem por ali. e vai embora. Tem Aí uma tem obra lá em Gonçalves. De Ah, vez em é? quando tem que fazer as visitas lá. Entendi. Do meu amigo Ricardo Puccini, que vai estar aqui, É? inclusive, essa Legal, semana, legal. né? Vai sentar na cadeira aqui. Show de bola. E Aí eu aí? tava lá e agora eu não sei, porque daí nessa estrada ela vai dar lá na Pedra do Baú, Sim. né? Só que chegava em frente o paiol, a portaria do paiol assim, ela tinha um topzinho e começava a descer de novo, daí já era a estrada de terra. E eu fui visitar uma serraria que tinha lá. Os caras vendiam aquela serra de fita, a gente tirava a medida, né? E visitava o cara, eu preciso disso, tal, tal. Fui lá tentar fazer essa venda, que era uma venda mais técnica, mais difícil, que não era aquele dia a dia do balcão, de você chegar na loja. E aí, beleza. Fui lá, aí, a hora que eu fui voltar, cara, arrebentou o cabo do acelerador do Fusca. Eita. Rapaz, e aí, eu cheguei pertinho desse topzinho Eu ali. já pra tive sair. uma história assim também. É, Mas conta a sua. aí, Se a minha beleza. for igual. Ah, Aí cara, eu fiquei ali, cara, era um pedacinho assim de 10 metros, mas não dava para empurrar o carro. Eu empurrava o carro e era terra para chegar no asfalto. Falei, depois que eu chegar ali, aí asfalto é só descida, eu vou chegar em algum lugar, né? Uhum. E empurrava o carro e derrapava. Apareceu uma viva alma lá, o cara falou, te dá uma força aqui. O cara me ajudou a colocar o carro ali. Aí eu pensei, falei, cara, é o cabo, Fusca, né? Fui lá, levantei, puxei O o acelerador. acelerador, peguei um toquinho de madeira, coloquei lá, acelerei no último Isso. e fui embora. Isso. Aí vai só Aí controlando a eu soltei na embreagem ali, embreagem passando as marchas. e desci, cara. Foi exatamente isso É, que assim, na época, né? Não foi nem eu que fiz, eu era mais novo, tal, aham. quem tava dirigindo lá. Tinha um alicate, a gente cortou um pedacinho de um arame farpado e colocou ali, Pra amarrando o travar. acelerador É ali. isso, exatamente, né? Era a mecânica mais simples. Hoje em dia não Isso. dá pra fazer mais nada, né? Não tem jeito. Aí desci aquela serrinha, depois tem uma subidinha para chegar na cidade. Ele estava todo acelerado, né? E só queimando a embreagem. Aí parei numa oficina, cara, assim, né? Falei pro cara lá, falei, cara, tive um problema no carro aqui, né? E acho que estourou o cabo do acelerador, né? Mas eu preciso te falar uma coisa, cara, eu não tenho um tostão. Uhum. Porque nesse dia mesmo, eu tinha parado para almoçar, eu tinha parado na padaria, comprei pão doce, pão careca, o pessoal chama aqui, aquele pão doce. Então eu comia o pão doce e tomava água, que dava aquela inchada e matava a fome. Aprendi isso aí na rua, Ai, ai, ai. nesse dia. Então eu falei, cara, ó, o dinheiro que eu tinha, eu pus combustível, né? Vim pra cá pra trabalhar, sou vendedor. Fui lá na serraria, aconteceu isso, e eu comprei pão, cara, eu não tenho R$ 1. Daí o cara falou assim pra mim, deixa eu ver primeiro. Ele foi lá, olhou, e aí foi lá no pedal de acelerador do Fusca e ele faz um Uhum. Lzinho assim, que ele só Sim. encaixa o cabo. Ele falou, cara, não arrebentou, ó. Só soltou. Só escapou daqui porque o furinho já tá meio largo. Então ele soltou lá atrás, puxou um pouco do cabo e encaixou de novo. Falou, pode ser que escape de novo, mas pode ir embora. Assim dá pra você andar. Eu acelerei, beleza. Falei, cara, quanto eu te devo? Ele falou, cara, não deixa pra lá. Falei, cara, Show de ó, eu bola, sei né? que você quiser, eu deixo meu documento aqui, eu volto aqui semana que vem pra trabalhar, né? Ele falou, não, pode ir, cara. Tudo certo. Tudo certo. Aí, na época, eu não sabia, eu voltei para São José, aí eu ia mais ou menos um mês, né? Aí eu comprei, não sei se uma garrafa de vinho ou uma garrafa de cachaça, fui lá e levei para ele depois, né? Ele falou, Sim. cara, não precisava não, Gratidão. cara, gratidão. Mas um cara que eu nem sei o nome, que eu Sim, não te sabia o que eu ia ajudou, fazer, tal. cara, né? Naquela situação. Uhum. Acontece muito, né, cara? Muito, muito, Pô, né? a Sempre pessoa tem, ali numa sempre tem uma uns anjos, né, dificuldade na e vida da tal. gente, Isso. E aí você foi aumentando o seu portfólio, como é que foi? Então, daí, quando eu estava trabalhando com isso, aí eu via eu ficava ligado nas lojas, né? Cara, eu Sim. chegava numa loja assim, eu lembro até hoje, chegar em Lorena, numa loja que tinha na entrada lá, falava, eu sou da Saturno, eu vendo isso. Aí o cara falava assim pra mim, hoje eu não tô precisando de nada não, volta amanhã. Ou volta depois de amanhã, ou volta. Cara, Amanhã eu pensava você. assim, amanhã, cara, vai ficar caro pra eu voltar aqui amanhã, né? É. Mas eu voltava, cara. Eu voltava. Se o cara falar Cara, voltava eu não amanhã, sei, mas assim, um amigo é, uma vez falou assim: Ah,
se eu fosse montar um negócio, eu teria uma representação comercial. Certo. Por quê? Cara, você vai lá, faz um portfólio Uhum. enorme, Uhum. né? Também é claro que não é da noite para o dia. Não, não é. Mas você chega lá no depósito, aí fala, precisa de serrote? É. Ah, não. É. Precisa de prego? É isso Não. Precisa de martelo? Não. Vai ter alguma coisa que o cara vai precisar, Sem dúvida. entendeu? Aí Sempre. você sempre vai ter um pedido ali, Sempre. né? Então, o objetivo era esse, né? Só que no comecinho, eu não sabia nem argumentar. O cara falava assim, Você volta não amanhã. tinha essa visão, né? Eu não tinha essa visão. E também não tinha assim, né, a tarimba de falar pro cara, ô, mas amanhã, você não quer ver hoje? Eu trabalho com isso mesmo. Eu voltava no outro dia. Aí o cara olhava pra minha cara assim. Não, pô, pega hoje, pô. Pois Amanhã e hoje é quase a é mesma a mesma coisa. coisa, né? Só falta algumas horas. Mas eu não tinha essa tarimba, eu voltava. Aí o cara falava assim pra mim, volta semana que vem. Putz. Eu falava, que dia? Ele, segunda-feira. Aí segunda-feira eu tava lá. Então eu comecei a perceber que eu nunca fui um vendedor, desse negociador. Mas eu Sim. gostava de atender, e como amo hoje servir. Uhum. Eu voltava lá, o cara olhava minha cara assim. Ah, deixa eu ver o que você vende aí, cara. Porque o Ficava cara com dó, né? cara, exatamente, cara. Meu Deus do Deixa céu. eu ver. Aí começava assim a relação. Aí o cara começava a pegar Ganhava confiança, confiança, né? ganhava confiança e ia. Aí eu via tubo e conexão, né? Ficava muito ligado Era uma nisso. loucura. É uma Tem loucura. trocentas mil peças. Pois é. E aí eu descobri que tinha um distribuidor novo em São José, que é a JM Center, do Moacir, do seu Zaitune. Um abraço para o Moacir, que me ajudou muito no começo. Seu Zaitune já falecido. Mas aí eu fui conversar com eles no escritório e eles tinham o galpão lá na Vila Paiva ainda. Eu falei, eu sou vendedor aqui. Ele falou, vou te dar metade de São José para você atender. Aí comecei a vender TIG, distribuição. Sim. Aí começou a aparecer outras pastas. Aí você vendia em depósito ou vendia para construtoras? Não, sempre em depósito. O meu sempre foi em varejo, né? Eu tive até algumas pastas que englobavam também atender construtoras, mas assim, o varejo toma muito tempo, sabe? Eu nunca consegui desenvolver os dois juntos. Então eu sempre fui varejo, sempre nos depósitos. E aí foi aparecendo. Trabalhei na Eliane Revestimentos, trabalhei com porta de madeira, trabalhei com tubo de PVC, não só da TIG, mas de uma outra indústria lá do centro do Brasil, de um fabricante de Campinas que fazia uns tubos lá, a Combase, o Miguel da Combase. Um abraço para o Miguel se um dia ele ver isso aqui. E aí foi aparecendo. E aí eu tive um gerente que ele me falou assim, você tem empresa de representação aberta, CNPJ? Eu falei, não, eu faço RPA, né, recibo, né? Então ele falou, então abre uma empresa. Porque eu tô para ir para uma empresa e lá vai precisar de representação. Aí, cara, assim, eu não. Daí morreu o assunto, depois de um tempo ele me ligou de novo. Você já abriu a empresa? Eu falei, não. Eu falei, então abre. Eu falei, mas o nome dele era Beltramelli, sobrenome, Beltramelli. E ele falou, abre. Eu falei, mas cara, eu vou gastar para abrir. Ele falou, Pois é. pô, Contadora, contador, mensalidade. começa tudo, né? Mas eu acreditei nele, sabe? Eu falei, vou abrir. Passou um Você tempo, tem ele que ir me chamou. evoluindo também, né? É o caminho natural. É o caminho. Né? Você chegar a ter o seu CNPJ. CNPJ. Aí eu abri, aí ele me chamou para trabalhar na Metalúrgica Rio. Metalúrgica Rio é uma fábrica de metais, metais, torneiras, né, misturadores, que é do mesmo grupo da Rio Termo, que fazia tubos de cobre também. Não, de cobre também. E eu passei a ser representante. Foi a minha primeira empresa com contrato. Né, de representação foi essa aí. Foi em 97. Eu comecei em 95. Em 97 eu abri a empresa. E aí comecei. Daí aparecia uma, aparecia outra. Ele saía de gerente de uma indústria, ia para outra, já me chamava. Aí você conhecia outro, o outro saía, também chamava. Sim. Você vai tendo know-how ali no segmento, né? Aí você vai pegando confiança, o cara sai e monta uma equipe, né? O cara sai de uma empresa e fala, vamos montar uma equipe. Daí já tem a equipe dele. Já tem a galera ali. A galera dele. E aí foi entrando ali, entrando aqui, até que surgiu a oportunidade em 2001, em 2000, na verdade. Eu participei da seleção para trabalhar na Deca Louças, que ainda era separado. Deca Louças e Deca Metais. Aí na Louças eles não me contrataram. E aí depois teve a seleção para metais. E aí eu entrei em 2001 na Deca. Então foram 6 anos aí de representação várias e depois 2001 na Deca. E mesmo na Deca eu ainda representei outras empresas que eu não era funcionário, né? Era representante.
E Fazia vendas externas, né? fazia Para lojistas. para lojista, a vida toda. Todo representante sempre tem um portfólio ali, ele sempre tem Exato. mais de um Sim, produto, né? sim, tem gente. Até para não perder a viagem, né? Exatamente, exatamente. E foi muito curioso que a Deca, né, ela não tinha, no começo, lá em 2001, foi quando ela entendeu que ela precisava ter representantes comerciais. Até então ela só tinha vendedores, funcionários e atendia poucas lojas. Os outros compravam do Televendas ou compravam de um atacado. E aí como fala? Aí foi um sucesso, né? Porque a gente começou Uhum. a abrir novos clientes. Até esqueci de um detalhe. Antes disso, eu trabalhei um bom tempo na Ulian, esquadrias metálicas, que era lá de São José do Rio Preto. É verdade. Também comecei como preposto, passei a representante e trabalhei um bom tempo lá na Ulian. Vendia muito esquadria metálica no Vale do Paraíba. Hoje, esquadria metálica, né, não... Todo mundo já usa alumínio, né? Evoluiu para muita coisa, Sim. mas vendia demais, rapaz. Era um absurdo. E nesse caminho aí foi, como fala, fomos trabalhando, trocando o carrinho, já o cheque pré-datado já tinha acabado. Uhum. E fomos indo. Sim. E aí na Deca ali, você fazia a Deca todo vale, como que funcionava? Cara, eu entrei na Deca para fazer só metais e fazer só o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba e Litoral Norte, sempre foi minha região, né? E aí depois eu englobei o Décio, que me contratou na Deca, também já falecido Décio, foi o cara que apostou em mim, assim, aprendi demais com ele, demais. E aí eu fazia essa região e aí teve uma oportunidade do Alto Tietê, Mogi, Suzano, Poá, aquela região. Ele falou, cara, preciso de um representante lá. É uma região grande também, né? Grande, cara. Só que ele me falou assim, ó. Muita coisa lá. Muita coisa. Só que ele me falou assim, ó, para você fazer o vale lá junto, você dá conta? Falei, lógico que eu dou, né? Opa! Aprendi lá como é que seu pai falava assim, sou especialista nisso, minha especialidade. Minha especialidade. Nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Beleza. Mas aprende fazendo. Nossa, chegava lá. Tem que ter coragem, né, velho? Não, tem que ter coragem. Partir pra cima. Não, eu falei, vou pra cima. Lembro até hoje, cara, que aquele guia na mão, procurando os endereços em Mogi, aquele trânsito louco ali, Mogi, Suzano. Não tinha GPS, né? Não tinha nada, né, cara? Hoje em dia tá tudo. Cara, hoje fácil, você vai para um lugar, você fala, vou em tal lugar, você chega, né, cara? Então tinha que ser na unha mesmo, e aí na você raça. pode pesquisar na internet, fazer um roteiro e tal. Pô, né? Eu ia pra cidade, né? olhava a lista de clientes. Tem uma inteligência ali no Exato. que você tá fazendo. Não bater de porta em porta, gastar gasolina e... Não, e outra, né? Ali, a gente andava com um papel na mão, né? Ele estava escrito, ó, cliente tal, endereço tal, endereço tal, endereço tal. Chega lá, o cara não tá. O cara não tá, o cara fechou, o cara não trabalha mais com isso, um monte de coisa. Dá com a cara na porta. O que eu tinha era aquele guia 4 rodas mesmo, né? Que você pegava aqui, mudava lá, latitude, longitude, mudava para outra página, e você olhava lá e chegava mais ou menos no mapa. Esse é perto desse. Hoje você faz o roteiro já, né? Aproximado um do outro. E aí fui visitando, daí fiquei com... A gente brinca lá, né? Quase metade do estado, né? Que se pegar da capital para cá e o litoral e o vale era quase metade do estado. E é grande, hein? Nossa. Muitas cidades, muito. Muitas lojas também, né? Você tem ideia, assim, dá um chute da quantidade de lojas? Cara, eu não consigo. 1000? É por aí, cara, se não for mais. Cidades, quantidade de cidades. A cidade daqui, só do vale tem 30 e poucos, né? Cara, é muita cidade. Nossa se for contar cidade por cidade mesmo, eu ia para São José do Barreiro, como fala, Bananal, divisa com o Rio. Teve uma época que eu fazia Paraty, que eu vendia Paraty e Angra dos Reis. Paraty, Rio de Janeiro já. Então, daí, só que essa fábrica de portas de madeira, né? Eles não tinham ninguém do Rio. Ela falou, você faz o Vale, faz o Ubatuba, faz o Litoral, já faz Paraty e Angra. Estica ali de Ubatuba até Paraty. É longe. Toda vez que eu ia para Paraty, tem um posto de guarda chegando lá, rapaz. O cara parava toda vez. O cara me parava, rapaz, toda vez. Mas aquele posto ali, o cara sempre parava. Sempre parava. Cara, ele falava assim, o senhor vai aonde? O gordinho? É ele mesmo, cara. Como é que você sabe? Pô, eu era músico, velho. Eu tocava lá em Paraty. É ele mesmo. Uma vez que a gente não passava lá, o cara não parava o carro. Cara, ele parava aí, gordinho, ele atravessava. Andava até de lado, assim, bem gordinho. Ele mesmo, cara, ele mesmo. Ele falava assim, ó, você vai aonde? Eu falei, eu vou nas lojas de material de construção. Você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou trabalhar, visito os clientes.
Ah, tudo bem, pode ir. Beleza. Um final de semana eu fui final de semana, com a namorada minha, descendo, na hora que começou a descer, cara, rapaz, falei, sábado não vai possível, né? Eu venho aqui, Ah, ali não, ele não Ra- tinha boi, não. rapaz, a hora que comecei a descer, Ele ele olhava o começou a farol, o começou a alto, o baixo, para ver se tinha algum queimado, aqueles lances, né? ele atravessou a pista, falei, vai me parar, cara. Eu parei o carro, ele veio lá. Acho que era bom dia, não sei, boa tarde, com sotaque de carioca. O senhor vai aonde? Eu falei, vamos pra Paraty. Eu queria responder para ele, só que hoje eu não estou trabalhando, né? O cara não ia lembrar de mim também, né? Aí ele falou, documento do carro, por favor. Eu dei o documento para ele, documento do senhor. Ele falou, aqui a gente faz uma vistoria em todos os veículos de armas, ele falou, armas e drogas, né? O carioca lá, né? Armas e drogas. Eu falei, o senhor pode ficar à vontade. Ele falou, até logo, tchau, pode ir. Acho que ele fazia a pergunta só para ver se a pessoa tremia, Assustava, né? né? Assustava. Mas ali, cara, eu É, vou falar para você, foi história também. é isso aí. E aí, cara, você foi ampliando aí o seu portfólio, Deca, foi Sim, crescendo na Deca. exato. E como é que foi o caminho aí até você chegar à loja, à Obra Fácil? Como que foi isso aí? Então, cara, essa história, na verdade, né? Ela é recente, porém ela começou lá na Deca também. Eu entrei em 2001 na Deca, em 2000. Trocentos anos atrás. 20 anos atrás. Ah, batalha. Você Ah, foi subir no Everest ali. exatamente. Eu conheci uma pessoa que é o Camilo, que ele é um dos sócios hoje da Obra Fácil. Uhum. Trabalhou comigo, né? Ele entrou na Deca em 2000 também, só que entrou no setor de pós-venda, atendimento ao cliente, e depois ele veio para a área comercial e veio ser um supervisor, né? Junto com o Décio que me contratou. E aí a gente trabalhou junto, ainda em metais. Aí depois houve uma mudança lá, eu lembro até hoje, ele me ligou e falou assim, Ale, você acha que se você precisar vender louças também aí na sua região, você dá para tocar? Eu falei, como é que é? Opa, minha Opa, minha especialidade. especialidade. Eu falei, pode mandar. Você conhece louça? Para minha especialidade. Opa, Nunca tinha visto sei uma tudo. bacia, né? Mas daí Só foi. que eu não ia ao banheiro. Só exatamente. Nunca sabia isso aí. E foi Ai, difícil, ai. cara, no começo. Mas daí, em 2006, houve essa junção, né, das gerências da Deca Metais e Louças. E aí eu trabalhei Uma empresa era separada da outra? Não, a Totalmente? empresa sempre foi junto, né? A Uhum. Duratex, né? Mas só que tinham áreas comerciais, toda a gerência, vendedores, representantes, tudo separado, eram separados. E eles viram que tinha que, né? Chegaram a um consenso lá que o cara que vende louça pela Deca vende metal também, né? Cara, é a mesma coisa, né? É a Exatamente. mesma loja, vende os Vende os mesmos dois. E produtos. iam duas pessoas, né? E aí, às vezes, a gente precisava, por exemplo, negociar com uma loja, uma reforma, uma exposição, a gente fazia a parte de metais, e a louça ficava, né, o outro que fazia, daí a gente não conseguia conciliar. Aí eles chegaram nesse consenso. Aí eu passei a vender louças também e fiquei um tempo aí trabalhando com o Camilo, né? E o Camilo depois ele foi para o Rio Grande do Sul. Ele Uhum. foi ser, ele era supervisor Pela aqui, Deca mesmo. pela Deca mesmo, ele foi ser o gerente do Sul inteiro. Aí ele me ligou e falou, cara, você não quer vir para o Rio Grande do Sul, não, cara? Morar aqui em Porto Alegre? Eu pensei bem, né, cara? Putz. Falei, cara, Aí é longe, hein? é longe, né? Eu falei assim, Camilo, acho que eu não vou, não, cara. Não, tudo bem. Se você pensar, vem para cá trabalhar comigo. Beleza. Aí depois deu, acho que uns 3 anos, eu não lembro direito. Ele voltou para São Paulo para ser gerente nacional da Sudeste, gerente de home center. Aí ele voltou, eu brincava com ele, falou, se tivesse ido pro Sul, você tinha me deixado lá, né? É brincadeira. Mas, né, sempre trabalhamos juntos. Uhum. E aí foi, né, Deca, foi aumentando o portfólio. Em 2000, aí eu estava com o escritório lá, porque daí Sim. chegou um ponto que eu representava La Fonte, eu representava a Deca, representava a LP Brasil, que são os painéis de OSB, que Uhum. a LP queria implantar no O Brasil. USB é aquele madeirite. Não o madeirite, aquele que usa muito em tapume, mas que o pessoal usa em construção seca nos Estados Sim, é Unidos, o principalmente. aglomerado, né? Que OSB. usa como base Uhum. para construção seca, para Sim. o wood frame Steel ou para o steel frame. frame. Então, cara, eu me apaixonei por aquilo lá, é muito legal. Só que Uhum. ainda aqui, né, Tava engatinhando, né? tava Agora engatinhando. ainda tá pegando, mas Agora tá, ainda é mas devagar. ainda assim.
E para a fábrica ter sustentabilidade aqui no Brasil, eles inventaram um produto que fecha, que é a tapume, que é aquele Sim. verdinho todo mescladinho, para sustentar a fábrica, porque se fosse viver só do USB da estrutural mesmo, não viveria. Sim. Eles iam Que era bem. fraco, né? Era fraco. Eles iam bem no sul. Sabe por quê? Ah, Não tinha norma no Brasil. então. Agora que tá saindo a Então, norma não no tinha Brasil. não tinha Cara, nos Estados financiamento, Unidos, né? É. todas as casas lá faz Pois 30 cara. anos que são Sim. desse jeito, entendeu? É. Elas são de steel frame. No Brasil, não, é tijolo, tal, tudo é um pouco diferente, né? Sim. E assim, eu me encantei pela construção daquela forma. Falei, cara, Sim. não tem perda, é sensacional, né? E aí ia muito bem com a parte de tapume, que era para fechamento de obra, e algumas obras, alguns projetos aparecia a estrutural mesmo, e um que eles iam bem também era no sul e em Campos do Jordão, que o painel Telhado, de né? ACB é o telhado shingle, né? Com telha shingle bem sim. inclinado. Então, fiquei um tempo nisso aí trabalhando, só que daí eu não dava conta. Aí eu tive, no escritório, eu tinha uma secretária, tive um vendedor externo e montei uma estruturinha lá no escritório, né? Uhum. E só que daí o que que aconteceu? Chegou um determinado ponto que o que eu faturei a mais com a estrutura, se eu não tivesse a estrutura, eu estaria, como fala, com mais qualidade de vida Uhum. e Ganhando a mesma coisa. ganhando a mesma coisa. Aí eu fiz o seguinte, eu peguei e conversei com as empresas que eu representava e conversei com o pessoal que Tem que dar uma trabalhava, peneirada ali, dar né? uma peneirada, conversei com o pessoal que trabalhava comigo e passei as empresas que eu representava, lá fonte, as empresas, para o pessoal Pros que trabalhava comigo, funcionários. para os funcionários. Uhum. Então, e também fiquei satisfeito porque, né, não vão ficar, né, Sim. sem me. E Você não continuei. deixou os caras, deixou eles, né, Deixei com eles trabalho ali, né? seguindo. Legal. Eu falei, ó, tem essa pasta. Já conversei com as empresas aceitam, só ver se vocês querem. E Uhum. aí eles tocaram. Hoje o Evandro, que trabalhou comigo, um abraço para o Evandro, ele é representante da DECA, Construção Civil, ele atende as construtoras aqui no Legal. Vale. Tá bem, graças a Deus, lá foi ótimo. Meu professor de motocross. Ó, Nesse meio aí também fiz uns esportes meio radicais aí. ah é? E aí o Evandro foi embora e em 2010 eu conheci a Sandra, que é a minha esposa. Um Sim. beijo para minha esposa, né, para minha filha, né, para Maria. Não posso. Tem que fazer uma média, Não, né? cara, não posso tocar no nome, porque daí eu É. choro, cara. Daí eu choro. Se eu falar da minha esposa, da minha filha, eu choro de emoção. Eu sou muito chorão. Uhum. E É um cara aí, muito divertido também, cara. Que eu me lembro quando a gente se conheceu lá. Você sempre foi um cara sorridente e tal, um cara, pô, esse está no DNA, de não bem tem com a jeito. vida, né, cara? É muito. Isso é bom, cara. É o jeitão, né? Você imagina só, você ali no sol, ali todo dia de motinho rodando Rapaz. o Vale do Paraíba, se não sorrir, Cara, não chega em casa à noite. não chega. E outra não, assim, depois nessa época da pandemia, né? Aí tava já para vir para loja, peguei um pouco de pandemia lá e falei, cara, acabaram com a minha arma, cara. Minha arma é o sorriso. Pode ser bonito, pode ser feio, pode ser o que for, mas, cara, o sorriso é a minha arma, eu trabalho com isso, né? Sim. Aí tinha que usar máscara, falei, cara, acabou comigo, né? Eu fazia assim, ó, eu tirava a máscara para poder sorrir. Porque, né? Ai. Eu não, por exemplo, se eu não sabia fazer bem alguma coisa, eu dava um sorriso, né? Falava, pô, tô enrolado, dá sorriso. Sorriso é bom, né? Sim. E aí, vamos voltar lá. Peraí, Vamos. que a gente perdeu o foco aqui. Vamos voltar. Você estava contando que conheceu a sua esposa. Aí, pra gente chegar aqui até a obra fácil. Vamos lá. Aí eu conheci minha esposa tava... Pode chorar, viu? Não tem problema não. Aqui é feito cara, pra isso. vou falar pra você, cara, é a minha, como fala, uma benção na minha vida e Sim. a benção sobre a benção é a minha menininha, a Maria, tem Isso. 7 aninhos, meu grude, graças a Deus. E aí o pessoal, quando você é adolescente, fala que casar, pô, você vai lá, vai se enforcar, que é nada. Casar cara, é maravilhoso, não, pô. cara, é Você vai sensacional. continuar a sua família ali com outra pessoa. Pô, É sensacional. fantástico ter o seu filho. E eu, É lindo, né? É sensacional. E assim, eu não queria ter filho, cara. Eu não queria ter filhos. Eu me casei Até com você 30. ter. Agora depois você quer mais um, né? Agora eu quero outro. Minha esposa que tá. A gente. É difícil, mas é muito massa. Muito massa. Me casei com 40 anos, 39 anos, Uhum. e fui ser pai com 43, né? Então. Mas hoje daí. É um menino. Eu sou menina, A menina tem Você 7. casou,
quando seu pai se aposentou. Pois né? é, cara. Na mesma pertinho, olha pra idade você ver, na ali, mesma né? idade, cara, na mesma Aham. idade. E aí eu conheci a Sandra trabalhava no... É fisioterapeuta, minha esposa. Uhum. Pós-graduada em cardiorrespiratória, UTI, Uhum. né? Se ela tivesse no ramo aí agora, na época da pandemia, ela tinha trabalhado muito, né? Porque é respirador, Sim. aquelas coisas lá de UTI. E ela batalhando, estava numa clínica aqui, ela é de São Luís do Paraitinga, né? E veio para São José morando na casa do irmão dela, vizinho do meu prédio ali no Parque Industrial. E a gente se conheceu, em 10 meses a gente resolveu casar. O meu também foi 10 meses. fulminante. Vamos casar. Isso aí. Casamos em 2011, outubro de 2011. Ela continuou no hospital, só que daí ela começou a trabalhar em 2 lugares, no Vivale e no GAC. Uhum. Ela começou a trabalhar com criança e é pesado. Daí, criança com câncer, né, cara? Uhum. Foi assim, uma escola para ela, mas também uma vivência não fácil, né? difícil, É né? difícil, cara. Porque Uhum. da mesma forma que ela se envolvia, não da mesma forma, com os pacientes no Vivale, Uhum. né, adultos, né, uns, como todo hospital, um entra, sai, outro entra, não sai, né, e assim vai. Só que são adultos, né, e lá são crianças, né, cara. Ela começou a se envolver de uma forma que eu sabia o nome dos pacientes, eu cheguei a ir lá no final de semana na UTI para visitá-los, e é pesado, cara, Uhum. muito pesado. É um trabalho lindo, o trabalho Uhum. delas, sabe? De recuperar e de, às vezes, não recuperar, mas oferecer conforto para quem não tem mais esperança. Uhum. Isso é emocionante. Sabe? Cuidar, conversar com o paciente, com a família. É um trabalho lindo. Quem trabalha, parabéns pro GAC, eu não lembro o nome do pessoal lá, mas é um trabalho sensacional que eles fazem, cara. Sim. É lindo. E só que trabalhando em 2 hospitais, ela meio, né, cansada e estressada. Eu falei, você não Com quer, certeza. você não quer experimentar trabalhar comigo? Né? Mas fazer o quê? Falei, ó, você fica em casa, no computador, aqui no escritório, eu vou te ensinar a digitar pedido, aí você vai conversar com alguns clientes e vai começar a atender. Cara, o irmão dela já dizia que ela tinha veia comercial. Uhum. Que quando ela resolveu fisioterapia, ele falou, cara, não, você é comercial, né? Cara, ela pegou de uma forma que a gente ainda era sócio aqui, né, no Vale, e as principais contas do Vale do Paraíba ficaram na mão dela. Maravilha. Você faz as principais contas e eu vou atender os pequenininhos, lojinhas, que eu gostava de fazer isso. Essa é a minha raiz, né? Uhum. Gostava de ir na lojinha, aquele cara Legal. ali, né, desenvolver. E ela ficou comigo 6 anos trabalhando, e aí recebeu o convite para ser funcionária da DECA para atender os atacados de São Paulo, lá, Cofema, Eletroleste, não sei se pode falar o nome de Pode empresa. falar o que você quiser. E assim, hoje ela está há 3 anos lá e assim, reconhecidíssima como vendedora, né, gestora Sim. de contas agora, na área comercial. E começou aqui no Vale, começou com a gente. Legal. E nesse meio aí, né, dela trabalhando já lá, e eu fiquei aqui no Vale, a empresa mudou muito, porque hoje, né, a diretoria mudou muito, A né? DECA mudou muito. A Por quê? DECA. Cara, me lembro quando eu História. era pequeno, a DECA fazia uma torneirinha ali normalzinha, né? Sim, Agora é um super luxo, tem. né? Eu não sei, você que estava ali na vendas, Sim. em qual momento que foi essa mudança de público, na verdade? Mudança de público, porque era uma torneira normal, que eu me lembro, né? Pelo Sim, menos. sim. Não é isso? Eles tinham no portfólio poucos produtos do segmento luxo. Uhum. E eles foram aumentando. Isso foi gradativo, né? Eu acho que vendo a tendência do mercado mesmo, né? No meio disso, até como fala? O mentor, o criador do revendedor exclusivo DECA, é o Camilo, que hoje é um dos proprietários da Obra Obra Fácil. Fácil, né? Criar um revendedor exclusivo, em que o cara vendia, falando de metais e louça, ele só vendia DECA. Aí o que o cara tinha? Algumas vantagens e produtos exclusivos que não vendia em outra loja. Uhum. E isso foi acontecendo. Aconteceu com a Porto Belo, que tem produtos exclusivos com várias empresas Sim. nesse segmento de boutique, né? De loja especializada hoje. Nem, né? O boutique já ficou meio para trás. Mas de onde um consumidor de alto padrão encontra um atendimento, encontra um produto exclusivo,
né? Encontra especialistas no... Ela foi migrando para isso. Ela ainda Entendi. tem os produtos competitivo, mas pela força da Mas aí não marca... vende na tua loja, né? Não, a gente vende também. A Vende gente também? tem, a Obra Fácil tem Só um desde... cotovelo lá, você tem lá? Não, cotovelo não, né? Porque a gente... Não vende tubo, Não vende tubulação, tudo, né? é. Ah, não, a Deca não faz A tubulação. Deca É não. Tigre, é outra Tigre, coisa. é. Mas, por exemplo, a gente vende o acabamento, a torneira, a mais competitiva da Deca até a mais luxo. A Uhum. diferença é que a gente tem tem tudo, né? E aí, inclusive os exclusivos. E aí, nesse caminho aí, o Camilo acabou também saindo da Deca, né? E foi ser sócio da Obra Fácil, junto com outros ex-gerentes, né? Uhum. Executivos da Deca foram ser sócios. E aí começou a conversa, né? De se eu não me interessaria a vir trabalhar, né? Tocar Na Obra na Fácil, Obra Fácil. eles queriam abrir uma loja aqui É. e colocar você lá para tocar a loja. Exatamente. Eles... Camilão, Camilão. você é fera, hein? Esse é Porque o fera. Leandro aqui é o cara, velho. Esse é Show fera. de bola, Esse é hein? parceiro. Parabéns. Esse é E aí? parceiro. Vamos lá. Aí começamos, e assim, por conhecer tanto a Deca, e assim, eu já escutava falar quando estava na Deca, né, da Obra Fácil, eles tinham uma loja, aí abriram uma loja na Zona Norte, abriram uma em Alphaville, uma no Itaim, e sempre foi o conceito, né, esse conceito não veio de mim, veio deles também, porque eles já sabiam, só uniu, né, ao Digo, que quem começou a Obra Fácil lá, o Digo, parceiraço também, aprendo muito com ele, uniu o útil ao agradável. Ele tinha uma loja exclusiva, é um cara visionário que pensa lá na frente. Começou com o site da Obra Fácil, né, vendendo para o Brasil inteiro. E aí foi agregando essas pessoas que saíram da Deca e foram enriquecendo. Uhum. Tanto que o pessoal pergunta assim, mas, pô, qual é o segredo da Obra Fácil? Por que a Obra Fácil né? Mas assim, legal, porque às vezes a pessoa saiu da Deca e a Deca, pô, não quero mais esse cara, porque ele Sim. saiu aqui da minha empresa. Sim. Mas eles saíram já representando a própria empresa que eles trabalhavam ali, né? Na verdade, eles passaram a ser de funcionários, passaram a ser clientes da Deca. Eles foram ser sócios de uma empresa que já existia, que era cliente da Deca. E ela se tornou o maior cliente da Deca, né? Nesses anos aí E aí foram pessoal. as lojas especializadas. As lojas especializadas. Daí, nesse meio, já estavam com 4 lojas em São Paulo, aí abriram mais uma no Tatuapé, na Anália Franco, que era a 5ª loja. Aí a 6ª loja, o Camilo conhecia a região, porque trabalhou comigo aqui, me conhecia, e falou, cara, a gente tem intenção de ter uma loja em São José. A gente sabe do mercado, sabe do potencial, sabe das carências, né? Que o pessoal fala, Obra Fácil, qual que é o segredo? Não tem segredo, né? A gente tem produto, primeiro de tudo. Tem estoque, que era o que a gente sempre tentou passar para os nossos clientes quando a gente estava lá. Cara, põe o produto no estoque que você vai vender. E os lojistas, a grande maioria, falam, não, primeiro eu vendo, depois eu compro. E a gente é o contrário, né? Primeiro a gente compra, depois a gente vende. Então tem a loja ali e vocês têm um estoque, não é ali na loja. Cada loja tem um estoque generoso, Entendi. todas as 8 lojas têm um estoque generoso para atender a cidade, e tem um centro de distribuição lá na Vila Leopoldina, que atende todas as lojas, diariamente com transferências, entendeu? Entendi. Então, e aí surgiu essa conversa de eu vir para a Obra Fácil, falei, Um cara, distribuidor da Deca, então. pra você ter uma Você ideia. falou maior cliente, né? Pô, A gente é a o Deca- principal revendedor de Deca do Brasil, cara. Maravilha. O estoque que a gente tem lá atende o Brasil inteiro, atende as nossas lojas e atende até a própria Deca, quando ela está com algum problema lá de... Legal. Não, mas vamos Produto, eles contar compram com a a gente. história da Obra Fácil São José agora. Vamos lá. Aí o Camilo queria abrir uma loja aqui. Falou, Exatamente. Leandro, corre atrás de um ponto comercial. É Aí isso, como é que foi? É isso mesmo, exatamente. Eita, Exatamente. Você falou, você topa? Top. Você falou, minha especialidade. É isso aí, minha especialidade. Lógico, Vamos embora. né, mano? Oportunidade dessa, Vamos embora, né? Falei, não vou viajar mais, né? Vou ficar, né, em São José, né? E assim, e já com um número na cabeça. Falei, cara, eu atendo a região, eu conheço tudo, sei o quanto Já estava né? bem inserido no mercado. Bem inserido no mercado. Falei, se eu Conhecia montasse uma todo loja mundo. aqui, a gente, o que precisaria? Eu preciso aprender a tocar uma loja, eu preciso aprender a gerir pessoas, né? E preciso fazer, que já é um DNA
Na obra fácil é fazer relacionamento com os profissionais, né, Sim. de especificadores. Então, vamos embora. Uhum. Aí corre atrás de ponto, cara. E um ponto não dá certo, o outro não dá certo. E vai daqui, e vai dali. Aí veio a pandemia. É porque você não tinha achado o ponto certo. Exatamente. Eu acho que você tem Aham. razão, cara. Você tem razão. Sim, tudo se encaixa. Tudo se Uma hora encaixa, tudo se cara. encaixa. Aí veio a pandemia. Uhum. E a loja do Tatuapé estava já em obra e ia inaugurar mesmo, não tinha mais jeito. Aí o Camilo falou, cara, vamos esperar esse negócio aí, né? Agora veio a pandemia, né? Falei, caramba, tava na Deca ainda. A gente parou, né? Março daquele ano lá, 2020, né? 2020. Eu não lembro. 2020. Parou tudo da pandemia. Março parou. E eu como representante. Aí a gente ficou em home office e tal, não sei o que lá. Aí abril. Cara, começou a vender, né? Maio, junho, explodiu o material de Bombou a construção, construção civil. bombou a construção civil, todo mundo voltou né, para Mesmo com a loja casa. fechada. A construção civil não parou, né, Não cara? parou, Não eles parou. Nem um fecharam as dia. lojas, Nem fecharam um as dia. lojas O para negócio atender. bombou. Bombou, não demitiu ninguém, todo mundo Sim. ficou atendendo interno. E aí o Camilo falou, Eu cara, cresci quanto? umas 7 vezes. 7 vezes, né? Não, É. era um pouco, umas 5. É. 5 vezes. Mas olha pra você ver, né, cara? Foi um absurdo, né, cara? A Um gente absurdo. imaginava que. Claro que Quem outros estava ramos. preparado e se preparou, É, surfou na onda aí, surfou foi na onda. legal. É. Foi uma oportunidade de Sim. ampliar os negócios, empresas e tudo mais. A gente inaugurou 2 lojas no meio da pandemia, Uhum. Tatuapé e São José. E aí falou, cara, procura de novo. Aí procuramos um ponto, vai daqui, ia ser na São João, mas daí depois descobri que a lei de zonamento não permitia ali, só permitia alguns ramos que, né, naquele trecho do Vicente Aranha até a Madre Paula, Uhum. tanto na São João quanto virado para 9 de julho, só pode marketing, clínica, não pode material de construção, não pode É nada porque ali tem uma parte residencial, residencial. que é o Ali, Jardim um Apolo. ali, né? Exatamente, É complicado. E a gente tinha visto um ponto lá, estava quase certo, e aí a gente foi ver, não dava. Aí, daí teve uma corretora, cara, eu não vou citar o nome dela, porque ela foi, como fala, uma vendedora muito agressiva, eu diria. Uhum. Assim. Agressiva na venda mesmo, né? E ela ficou meio chateada porque a gente estava vendo esse ponto, mas daí também tinha mais gente oferecendo. E ela me ligou e falou que o ponto era dela, que é só ela que podia alugar, enfim, né? Falei, não estou entendendo, né? Eu Uhum. fui representante comercial, eu tinha uma região fechada, né? Agora, acho que o imóvel não é assim, né? Se você está trabalhando Sim. um ponto comercial, outra pessoa também pode trabalhar, enfim. E ela ficou meio brava lá, eu falei, não esquenta a cabeça não, fica tranquilo. E aí, um dia, uma outra pessoa me ligou para mostrar o ponto onde a gente está hoje. Fiquei sabendo que você está procurando um ponto assim, assado. Uhum. Falei, legal, quero ver sim. Fui lá ver, era essa corretora que estava lá. Ela pediu para outra pessoa me ligar. Uhum. Você viu mais uma história. Aí eu cheguei lá e falei assim: desculpa, eu pedi para outra pessoa te ligar, porque aquele dia eu fui meio, né? Porque estava meio nervosa, não sei o que lá. E se eu te ligasse, fiquei com medo de você não Ali era vir. o que antes? Eu não me lembro. Era o Antes, Correio? o Correio do lado, onde é a Unimed, hoje a ambulância, era o Correio. Ali era Delano, o último ponto. Delano. Antes, acho que foi Todeschini também, se não me engano, Uhum. no passado. Mas antes de ser obra fácil, era Delano. E ainda estava funcionando a Delano, só que como ela tinha contato com o Fred, que é o Fred da Oliveira Roxo, consultora Oliveira Sim. Roxo, um abraço pro Fred aí. Fred é parceiro nosso aí. Uhum. Fred, tá convidado, viu? Convida Contar a o Fred. história Ele aí tem história. fantástica, né, da Oliveira Roxo, que se mistura com a história da cidade, né? Sem dúvida. Fez sem muita dúvida. coisa aqui. Muita coisa. Bacaneza. E aí? E aí cheguei lá, ela estava na porta lá, né? Junto com a outra Uhum. corretora. Falou, eu que te liguei, mas a minha amiga quer falar com você. Daí ela me falou isso, falou, você quer ver esse ponto? Porque tá funcionando a loja, mas eles vão desocupar. E como eu conheço o Fred e tal. Aí eu olhei aquele ponto e falei, cara, esse é o ponto. É lindo. É Maravilhoso. lindo. Aí, Início da São João ali. Início, cara, né? O espaço com aquele mezanino. Tem um pé direito duplo ali, cara, é sensacional. fantástico. Sensacional. Aí eu vi aquilo, mandei mensagem pro pessoal, pro sócio, mandei pro Camilo, achei um ponto. Aconteceu isso, vem cá ver. Aí o pessoal veio, olhou, gostou. Aí a gente foi na prefeitura com o Fred, né, pra gente ver lá se podia a lei de zonamento, material de construção, porque na nossa razão social é materiais de construção, né? Aí podia, deu tudo certo, foi o que você falou.
né? Eu não sabia daquele ponto, não estava com placa de alugar. A corretora que tinha dado uma enroscada antes, ela mesma que localizou e acabou dando certo com ela. Então tudo encaixou ali para a loja. Aí começou a obra, cara. A Aí obra para Adelano fazer. saiu, A Adelano saiu, a gente entrou obra fácil. e fomos fazendo, né? Executando a obra para inaugurar a loja. Inauguramos dia 26 de abril do ano passado, 2021. Show de bola. E E aí, sucesso total. Aí procuramos, né? A Carla me chamou, né, para fazer O parte ano do plano. passado foi que a gente se reencontrou, Sim, né? sim. Lá na Vinícola Santa Sim, Maria, né? Santa A Maria. visita do É, nosso querido grupo é. Polo Vale Decor. Um abraço para o pessoal do Polo. Um abraço. E ali você tinha mais ou menos naquele Recém-chegado. tempo ali? Então, eu entrei no Polo em maio. Você lembra Uhum. que mês que foi aquilo lá? Cara, acho que foi em junho, por aí. É, exatamente. Tinha acabado de entrar. A gente tava com um mês e Foi o pouco de primeiro evento. loja. Um mês e pouco de loja. E a Carla fez contato se a gente queria entrar no Polo. Eu falei, cara, a gente tá procurando isso. E aí dali começou o trabalho na Obra Fácil e de relacionamento, né, cara? Né? Sim. Com tudo isso aí. E ali é fantástico, né? O relacionamento do Ali Polo, né, cara, tal, ele é tudo. um suporte pra gente, né, um Com caminho, certeza. né, apresentar a gente. E assim, eu E descobri não é que eu questão, amo fazer isso, cara. cara, e não é só questão comercial de Não, vendas. não. Cara, é fantástico você estar ali com outro lojista, com um arquiteto, conversando com o arquiteto. E aí, essa proximidade, essa amizade Exatamente. que você cria, aqueles laços ali, é muito legal, entendeu? Exatamente. E aí o cara tem confiança de indicar a sua empresa e tal. Exatamente. Quase que uma família ali o negócio. É Né? isso mesmo, Bem cara. legal. A gente fala de relacionamento e eu, pelo menos, sou assim também a minha história coincide muito com o perfil da própria Obra Fácil. Eu amo servir, cara. Eu gosto de servir. Eu gosto de servir o café. Eu gosto de explicar para o cliente, explicar para o profissional. Porque, por exemplo, de bacia, de cuba, de torneira, nós é que entendemos. Eu faço isso há 20 e tantos anos. Né? Sabe Isso tudo. Né? Nós entendemos. E claro que a gente está aprendendo. Mas o arquiteto, ele faz o projeto, ele tem 1000 coisas para fazer. É o que eu falo para eles. Terceiriza essa parte. Confia que a gente faz. E aí, devagarzinho, foi acontecendo, né? A gente foi nos eventos, aí conhece aí o pessoal vai para lá e leva um projeto, aí vê que a gente atende direitinho. Se tem algum problema que é o pós-venda, traz aqui, vamos resolver, né? Porque a gente não acerta Normal. 100%, normal. Mas faz parte do esse negócio, serviço agregado, a gente vende produto. Esse serviço agregado é o meu prazer, né? Minha equipe, eles sentem isso, né, cara? Ó, o cliente ligou aqui e tá precisando de uma peça que a Deca não vende, que tem na assistência técnica. Falei, peraí, vamos tentar descobrir, vamos tentar resolver para ele, cara, né? Vamos lá, né? A gente presta um serviço além. Até porque a Obra Fácil, sendo o maior cliente da Deca, né? Sim, Eles sim. devem Sim. carpete vermelho para a Obra Sim. Fácil. Você liga lá, tem algumas, tem autoridade, né? tem algumas vantagens, né? Algumas ajudas, né? Por tudo. Mas mesmo. Tem estoque também, né? A De gente repente você já tem no estoque alguma sim. peça ali, alguma coisa. E quando é produto que não faz parte nem do portfólio de nenhum lojista, que é de assistência técnica, a gente sempre faz uma parceria com o posto autorizado da cidade, que aqui é o Eiderson, um abraço para o Eiderson, que é da Maticom, que é o serviço autorizado DECA da cidade. Né? A gente, se precisar, leva o produto do cliente para ele, para fazer toda a assistência, empresta produto do nosso estoque quando a DECA vai demorar para entregar, entendeu? Então, é o que você falou, esse relacionamento do dia a dia das pessoas começarem a conhecer sem ficar, como fala, forçando a barra, malhando, né? Você encontra com o arquiteto já começa a falar, e aquele, né? Fala, né? Não Na é verdade, isso, cara. em todos os encontros, você vê que ninguém fala de negócio, a gente a gente mais tá uma ali amizade ali, tal, exatamente. tudo. Tá ali para confraternizar e trocar tal, ideia tudo. e saber que a gente tá lá, como fala, estamos lá para servir, estamos à disposição. Isso isso é normal, né? Uns mais, os outros um pouco menos, também deve ter com você no projeto, mas Cara, todo mundo, né, tranquilo. Com certeza tem. E assim, eu montei esse podcast Sim. pensando nisso. Que legal. Por quê? Cara, trazer o lojista, contar a sua história, Sim. né? Como que
O Aleandro chegou até a Obra Fácil. Sim. Né? História linda aí, parabéns. Obrigado, cara. Que isso. E, bicho, também trazer todos os outros lojistas do Polo, né? Sim, cara. Donos de loja de material de Importantíssimo, construção, importantíssimo. os arquitetos também, contar o know-how, Sim. né? Mostrar aqui o trabalho que ele faz, né? Como ele faz, Sim. como ele chegou até lá, que todo mundo teve um Sim. caminho a trilhar ali, Claro, entendeu? claro. É bem legal. Cara, maravilhoso. Show de Você é bola. daqui de São José? Eu sou joséense, cara. Sou Joséense. É isso aí. E a nossa cidade aqui é maravilhosa, né? Sou Maravilhosa. apaixonado por São José Também. dos Campos. A cidade é fantástica. Estamos aí, obra fácil, arrebentando aqui no Vale. Show de bola, cara. Parabéns pela sua história. Que isso. Quer mandar um recado aí para quem você quiser, pode ficar à vontade. Cara, assim, eu primeiro quero agradecer o convite, né? Sim. A gente se reencontrou, né? Reencontrou, né? A gente se Fantástico. reencontrou, Mas, ó, fantástico. é difícil você estar no ramo da construção civil e a outra pessoa que você já conheceu em Sim. algum momento, É. você não Não dia cruzar essa de pessoa novo, ali. É verdade. Geralmente cruza. É verdade. Né? Você vê, né? Eu nunca imaginava que eu ia estar do outro lado do balcão, né? Atendendo o consumidor como lojista. Eu atendia os lojistas. Sim. E então, queria agradecer ao nosso reencontro e agradecer por, cara, assim, primeiro agradecer a Deus, a minha família, a oportunidade que a Obra Fácil me deu, tudo que eu aprendi. Camilão. Camilão, né? A Deca. Já tô né? íntimo do Camilo. Pode, você já cara. viu, né? A Deca, porque, né? Se não fosse toda essa escola, não estaria Camilo aqui tá hoje. convidado aqui também, viu? Vamos chamar o Se Camilo. dia que ele estiver aqui em São José, convidar ele. você me dá um toque, a Tem uma gente história boa agenda pra aqui. contar. O Camilo foi lá pro Rio Grande do Sul, já sei uma parte, né? Isso aí. Mas bacana. Beleza, Show de Anderson. bola. Leandro, Obrigado, cara. obra fácil. Obrigado, viu, cara? Valeu. Um abraço aí. Valeu, galera. Hoje a gente esteve aqui com o Leandro da Obra Fácil, contando a sua história aí, fantástica, né? Que ele veio aos poucos aí e hoje tem a bela loja aí, junto com os sócios da Obra Fácil, toca a loja aqui de São José. Parabéns pelo trabalho e dedicação. E ao pessoal que confiou no Aleandro também, né? E a gente aqui está muito grato, né, por mais um podcast maravilhoso desse aí. Valeu, até a próxima.